a saúde sexual masculina ainda é um tabu, mas ela afeta, né, a autoestima, né, aliás, não só a autoestima, né, os relacionamentos e a qualidade também de vida de muitos homens. E para falar sobre isso sem rodeios, né, a gente conversa agora com o Dr. Flávio Machado, ele está aqui ao vivo. E é claro, se você de casa aí tem dúvida, já quer mandar a sua pergunta também, é 4599254747. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todo mundo de casa que está acompanhando a gente. Prazer, estou feliz demais de estar aqui falando com vocês sobre isso, que é um tema tão importante, tão pertinente para a gente, né? Nós homens, para os casais, para as famílias. Doutor, mas assim, é verdade que mais de 70% dos homens, assim, com problemas sexuais, eles têm vergonha de procurar ajuda, de ir atrás e falar sobre isso? Muito, muito. Quando a gente está falando sobre alguma disfunção sexual, a gente está falando basicamente de 3 problemas mais comuns, que é a disfunção erétil, a ejaculação precoce e também a diminuição do libido. Mas, infelizmente, apesar disso ser uma coisa muito comum, ao todo nós temos mais de 85% de todos os homens com um problema relacionado a isso. O homem não procura ajuda por causa do medo, por causa da vergonha, por causa também do tabu, que daí ele não aceita que tem um problema e aí não procura ajuda. Mas é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui, até para as mulheres também, conseguirem conversar com seus parceiros e terem uma via de acesso. Entender o que está acontecendo também, né, doutor? Doutor, mas assim, acontece de relacionamentos acabarem por causa desses problemas sexuais? Porque a gente sabe que a maioria dos nossos telespectadores é as mulheres. Isso. Mas os maridos vão chegar em casa, os namorados e tal. Sim. Então elas vão poder conversar sobre isso também. Sim. Então, o relacionamento às vezes acaba por isso, por falta dessa conversa, você entender o que está acontecendo ali? Muito. Lá no Instituto Homem, nós atendemos mais de 60 mil homens. E eu, pessoalmente, atendi mais de 5 mil homens com algum tipo de problema nessa área. Infelizmente, atendi centenas de homens que perderam relacionamentos. Aí ele fala assim, doutor, estou no meu 3º casamento, eu perdi os outros relacionamentos por causa de problemas relacionados a essa questão. O homem perde a autoestima, o homem perde aquela vontade de viver. E aí, claro, que isso vai se refletir no casamento também. Mas assim, e a parceira, doutora, ela sente quando o companheiro está sentindo menos homem, ela percebe ali os sinais? Isso. Muito comum. Nós homens, eu costumo falar que nós homens somos meio ogro, né? A gente não percebe, a gente vai deixando para lá, mas as mulheres não, elas percebem pequenos detalhes. E assim que ela percebe algo, ela já começa a se culpar ou culpar o parceiro. Fala, poxa, mas por que isso está acontecendo? Antes não era assim. Mas é muito importante a gente entender que isso é uma condição humana. É um problema de saúde como qualquer outro, mas a mulher percebe na hora. A mulher é muito mais avançada do que a gente nessas percepções, né? Nesses feelings. Doutor, mas a gente está vendo também que cada vez mais medicamentos estão aparecendo, popularizando. Quais que são os riscos disso também? Porque o pessoal está usando discriminadamente e a gente está aqui perto de fronteira, sabe que é mais fácil conseguir. Quais os riscos aí, doutor? Aí você falou sobre um assunto muito, muito, muito perigoso. Você sabia, por exemplo, Mauro, que hoje o 3º medicamento mais vendido na farmácia é a Tadalafila. É um medicamento estimulante da família do Viagra e que está sendo vendido demais. Para cada dipirona vendida, existem 5 a 7 comprimidos de Tadalafila sendo vendidos na farmácia. Então, eu costumo falar que nós estamos vivendo a geração Tadala. Os homens estão usando isso à torto e à direito. Jovens utilizando... Sem acompanhamento, sem nada. Sem acompanhamento, sem necessidade, sem condições adequadas para isso, em dosagem errada, indiscriminadamente, e os efeitos estão aí. Muitos homens, infelizmente, perdendo a sua vida, tendo efeitos colaterais gravíssimos por causa disso. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas, nós homens, eu falo, que esse é um problema de saúde que precisa ser resolvido com o médico e não numa farmácia usando um comprimido que eles acham que é milagroso, mas o preço é alto depois. É temporário só, né, com doutor? Certeza. Doutor, assim, a disfunção sexual pode ser uma forma de, como dizer assim, algo emocional ou físico, ele está errado com a pessoa? Com certeza.
nunca é uma coisa só. A raiz do problema sempre tem as duas questões, física e emocional. Então, quando o homem ele tem alguma interferência, por exemplo, na circulação, isso vai interferir na disfunção erétil. Se ele tem, por exemplo, uma hipersensibilidade na glande, ele vai ter uma ejaculação precoce. E se ele tiver uma testosterona baixa, ele vai ter diminuição da libido. Mas a gente sabe que os efeitos psicológicos disso são gravíssimos e até alguns casos devastadores. Por exemplo, você sabia, Mauro, que o homem que tem disfunção erétil, ele é grupo de risco para suicídio? A gente fez um estudo, a gente fez uma meta-análise e a gente descobriu isso. Eu fiquei assustado e entendi como o trabalho da medicina sexual, o meu trabalho no Brasil, é tão importante. Porque a gente está falando sobre vida e que pode trazer morte também, né? É por isso que é importante a gente conversar e mostrar, falar sobre isso também no programa também. Mas, doutora, assim, quais que são as principais causas desses problemas que os homens estão enfrentando agora? Então, é a falta de libido, baixa testosterona, o que é que acontece? Até que você falou sobre a testosterona, é algo bem interessante. Os homens têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Afinal de contas, existe a andropausa, como que é essa questão da testosterona? Hoje, de acordo com a Sociedade Internacional para a Medicina Sexual, a testosterona abaixo de 380 é considerada baixa e precisa saber o motivo e fazer o tratamento adequado para isso. A testosterona, por exemplo, é o hormônio mais importante de nós homens. Ela está relacionada não só com a função sexual, mas também com outras situações. Por exemplo, quem tem testosterona abaixo do normal é maior risco, por exemplo, de ter infarto, de ter derrame e de câncer. Então, é muito importante o homem fazer o exame, saber quanto que está de testosterona e fazer reposição adequada. Reposição com o médico, não na academia, né? Aplicando essas coisas que ninguém sabe o que é direito. O coleguinha colocou, vou fazer também, ele se deu bem e tal. Mas, doutor, qual a recomendação que você daria aí para essas pessoas que estão assistindo a gente, que de repente se identificaram com alguns desses problemas relatados aqui? Porque a gente sabe, a gente fala, importante é você fazer um acompanhamento, você procurar um profissional, não é normal, entender que tem ajuda, gente, mas certa. Exato. Eu costumo falar sempre, o passo mais difícil é o primeiro. Porque nós, homens, a gente cresce acreditando que nós somos super-heróis e que a gente não pode falhar na cama. Só que isso é uma condição de saúde. E o corpo, ele não tem a ver com tabu, ele não tem a ver com o que a sociedade dita. Então, quando o homem se depara com algum problema desse, ou a esposa se depara com algum problema desse no seu casamento, a gente precisa falar e a gente precisa procurar ajuda. Claro, o ego atrapalha muito, porque daí a gente fica se sentindo menos homem, a gente tem que vencer isso e tratar. Os estudos mostram que o homem espera em torno de 10 anos para procurar ajuda nessa área. É muito tempo, Mauro. E é muito tempo de sofrimento, sabe? É muito tempo de sofrimento, é muito tempo de dúvida. E aquela trava, né? Ele começa a se travar, a se fechar, e aí a consequência é grave para o casamento, para a autoestima e muitas outras coisas. Tá vendo, gente, como é importante? Mas se você em casa aí ficou em dúvida, a gente vai deixar inclusive o Instagram do doutor aqui, tá ali na telinha, Dr. Flávio Machado.médico. Lá ele dá várias dicas também. Se não respondi sua pergunta, faça lá para ele, interaja com ele. Inclusive eu vi que tem um livro aqui, doutor. Esse daqui é um presente que eu tô dando para você. Esse livro é o primeiro livro no Brasil escrito por um médico falando sobre sexualidade masculina. Então a gente fez o lançamento faz uns 3 anos atrás na Avenida Paulista, foi muito bacana e teve uma repercussão muito grande. É uma quebra de paradigma esse livro, mas ao mesmo tempo é muito fácil de ler, é muito acessível a linguagem, tenho certeza que você vai aproveitar bastante. E lá no Instagram as pessoas sabem onde encontrar. Doutor. Também lá no Instagram, no meu site também, Amazon e tudo mais, tem à disposição o livro para as pessoas saberem. Legal, gratidão, obrigado pela aula aí de hoje. E sigam lá o doutor também, que lá tem bastante informações. Obrigado, bom retorno. Obrigado, Mauro, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí. E olha só, gente.